Bom dia a todos, bem-vindos ao segundo dia do 26º Fórum Internacional de Supply Chain. Eu sou Maria Fernanda, sócia executiva do ILOS. Vou ficar com vocês aqui na plenária A, ao vivo, durante toda essa manhã. E hoje o tema principal do evento vai ser transporte e infraestrutura. Mas antes de começar, eu queria fazer um pedido a vocês. Peguem os seus celulares. É pelo celular que você vai conseguir interagir aqui com a gente. Coloquem perguntas no aplicativo, escolham a sessão agora, a sessão de abertura do tema transporte e infraestrutura. Entrem na guia de discussão, se apresentem, coloquem perguntas. Se as perguntas forem bacanas e interessantes, a gente vai trazer aqui ao vivo para vocês. Bom, no aplicativo também tem uma enquete nova. Essa enquete é sobre o tema transporte e infraestrutura. E, se vocês participarem e responderem, a gente vai trazer no final do evento o resultado ao vivo dessa enquete também. Sem mais delongas, eu queria apresentar a vocês Maurício Lima. Ele é sócio-diretor do ILOS. Ele é um dos grandes especialistas em transporte e custos logísticos do Brasil. Maurício, todos sempre ficam muito ansiosos para ver os números que você vai trazer aqui no fórum. Por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui nessa apresentação, né? Eu me lembro bastante de uma professora que ela falava o seguinte, que ela escolheu ser professora porque o que ela gostava de fazer era estudar. E aí a forma dela ser professora era uma forma que ela tinha de continuar estudando sempre. Em relação a essa apresentação, eu tenho um sentimento um pouco parecido. Ou seja, eu gosto de trabalhar com a informação, eu gosto de trabalhar com dado, eu gosto de analisar o que está acontecendo no Brasil e trazer um pouquinho disso aqui para compartilhar com todos vocês. Então, hoje o que eu vou procurar fazer aqui vai ser exatamente isso, vai ser trazer informação, poder estar apresentando para vocês um pouquinho do que tem acontecido com transporte no Brasil e até um pouco mais amplo, com logística e supply chain. A gente sabe que tudo isso está bastante relacionado. E logo na sequência, né, eu vou estar disponível também para perguntas, para discussão dentro do nosso lounge. Afinal de contas, eu diria que uma parte grande, né, vem não só das conclusões que a gente tira quando a gente está analisando, mas que a gente tira em relação a quando que a gente discute e tem um feedback dessa análise de dados que a gente está tendo. Bom, então eu vou começar agora a apresentação, o pessoal vai estar projetando aqui o slide. Nosso tema de transporte de carga no Brasil, como eu já coloquei, trazendo novidades aí, um pouquinho do que tem acontecido no setor. O próximo, por favor. Aqui o evento online, a gente está com a mesma funcionalidade do evento presencial, né? Normalmente o passador no primeiro slide ele não funciona, o pessoal muda o botão, mas, enfim, já fiz aqui as opções. Bom, então, primeiro eu vou passar um pouquinho da conjuntura do setor de transporte, né, e aqui eu já trago esses dados que eu tenho analisado. É até interessante, quem assistiu outra apresentação mais no início do ano, eu diria que eu estou atualizando os dados toda semana esse ano, então, aquilo que a gente já costumava atualizar uma vez por mês, para ficar bastante atualizado, né, update aí com o que está acontecendo. Esse ano realmente a gente tem que fazer isso num período bastante curto, porque as novidades são bem maiores. Depois vou passar um pouquinho pela revolução digital do supply chain, ver como que está relacionado com o transporte, que mudanças que a gente espera com relação a essa revolução digital. Na sequência, eu entro na expectativa do mercado de transporte, ou seja, o que a gente espera agora para o final do ano de 2021 e final do ano 2020 e início de 2021, né? Eu acho que esse é o grande tema de interesse, né? Ou seja, não só onde a gente está, mas o que a gente espera para os próximos meses. E, por último, a gente vai ver um pouquinho da tendência do supply chain, ou seja, bastante coisa tem mudado com relação a transporte, a infraestrutura e como que isso vai atingir aí o dia a dia do supply chain. Na realidade, eu falo como que isso vai atingir o dia a dia do supply chain, mas as coisas se retroalimentam, né? Ou seja, a própria mudança que a gente tem no supply chain, que é muito tema de todo o evento em relação à digitalização, à tecnologia, também está afetando bastante toda a cadeia logística e principalmente a parte de transporte.
Bom, então o primeiro gráfico que eu quero mostrar, e eu acho que aqui o que eu vou mostrar é interessante, porque ao mesmo tempo não é uma novidade, mas talvez ele não tenha caído a ficha para todo mundo de qual o nível de taxa de juros que a gente tem atualmente no Brasil, né? Ou seja, quando a gente fala de Selic, aí é 2%, né, a gente está falando de um nível de taxa de juros que é mais baixo do que os Estados Unidos tinha em parte do ano de 2019, de 2018. Né? Então a gente está mostrando aqui o patamar atual do Brasil. A gente tem aqui o Brasil em verde, né, com uma taxa de juros menor do que os Estados Unidos tinha há um ano e meio atrás. Então, na realidade, a gente está abrindo aqui uma brecha, né, que eu diria que é uma oportunidade para todo o setor de transporte, de infraestrutura, e que, sem dúvida, vai trazer investimentos relevantes para o Brasil nos próximos anos. Então, por isso eu começo uma apresentação de transporte falando de taxa de juros, né, que afeta não só a questão dos estoques, do capital imobilizado, mas afeta bastante o que a gente vai ter de investimento para os próximos anos. E aí, falando um pouquinho do que a gente tem de custo, né, de transporte, o que a gente tem de evolução, a gente está chegando num patamar de 561 bilhões de reais de custo de transporte. Né? A gente pode perceber aqui a conta de transporte rodoviário com 485 bi, né, compondo o total de 561. Né? Pensando que a gente tinha ano passado, quer dizer, um ano antes, né, na realidade 2 anos atrás, em 2018, 520 bi. Né? Agora, como é comum falar, em quanto tempo que a gente está dobrando essa série histórica? Né? A gente pode perceber que aqui, entre 2010 e 2012, né, a gente tinha um patamar que era mais ou menos metade, né, do patamar atual. Então a gente está a cada 7 anos dobrando o tamanho dessa conta de transporte. E quando a gente olha para os modais, o que a gente percebe, né, é um aumento, né, no volume, né, do uso do transporte rodoviário. A gente está falando aqui de mais de 1.000 bilhões de TKUs, né? Então a gente está falando aqui, na realidade, um pouco mais de 1 trilhão de TKUs. Esse número aumentando, e esse número ele é interessante porque a gente está aumentando, mas ao mesmo tempo a gente está mais baixo do que o que a gente já teve no ano 2014. Então eu diria que a gente está com uma situação aqui em que a gente ainda tem algum espaço de capacidade, né, mas a gente vai batendo um pouco naquele limite de capacidade que a gente tinha em 2014. A grande novidade que a gente teve no ano 2019, né, é que a gente vinha com uma série histórica que ano após ano tinha um aumento dos volumes aqui, tanto do modal ferroviário quanto aquaviário, né, principalmente, e no ano passado, 2019, a gente teve uma redução da demanda do modal ferroviário. Né? Na realidade, essa redução ela se deve ali, claro, por uma questão um pouco pontual, vamos chamar assim. A gente teve acidente, né, no estado de Minas Gerais, de Brumadinho e tudo mais, que acabou diminuindo o volume, né, da ferrovia. E aí o que a gente tem de efeito sobre isso é que, à medida que eu diminuo um pouco a produção de minério, né, isso libera capacidade da ferrovia, que começa a ter mais disponibilidade para a carga geral. Então a gente tem uma situação aí um pouco diferente, um pouco peculiar, que é liberar a capacidade de ferrovia para a carga geral. Isso num período até que a gente está diminuindo a produção de minério, mas o preço do minério alto, na realidade, defende bastante o produto do Brasil, né, no mercado internacional. Então, quando você pega, por exemplo, né, a empresa de capital aberto, a Vale, acabou de dividir um lucro bastante atrativo, mesmo com essa redução do volume de minério e liberando capacidade para transporte de ferrovia de outros produtos. E aí, quando a gente olha essa composição, então, entre os modais, agora aqui olhando do ponto de vista percentual, o que a gente percebe é que o rodoviário aumentou um pouquinho a participação, né? Então aqui a gente está falando de 61,5%, a ferrovia caiu um pouco, mas ainda no patamar superior a 20%, e o aquaviário manteve, né, essa tendência dele de aumento e chegou a movimentar 13,9% das cargas no ano passado, no ano de 2019. Na comparação com outros países, né, esse quadro aqui é um quadro que
muitas vezes eu não gosto muito de mostrar, porque, infelizmente, a gente tem atualizado pouco, né? Atualizar, quer dizer, o Willows atualiza a pesquisa, mas, na realidade, a gente não consegue, com a pesquisa atualizada, mostrar um número muito diferente em relação ao Brasil. Ou seja, a gente continua com uma infraestrutura, quando você olha, por exemplo, para o modal rodoviária, que ela é muito aquém de outros países, né, de dimensões continentais. Então, a gente está falando no Brasil 213 mil quilômetros de rodovia, né? E aí quando a gente compara isso com China, mais de 20 vezes esse número, Estados Unidos mais de 20 vezes, e até mesmo quando a gente compara com a Alemanha, que é um país muito menor que o Brasil, né? A gente está falando de um país aí 20 vezes menor do que o Brasil, tem mais infraestrutura rodoviária do que o Brasil. E aquela comparação, o Brasil escolheu o modal rodoviário. Na realidade, o que eu costumo colocar é o seguinte: a gente não escolheu o modal rodoviário, né? Acaba que, muitas vezes, é a forma que dá para transportar determinada quantidade de carga. Agora, quando a gente olha, a gente continua carente, tanto em rodovia, ferrovia, né, hidrovia e também dutovia. Agora, o que eu comecei a apresentação falando, que eu acho que é muito marcante, é a questão do ambiente propício para investimento. Ou seja, a gente está com uma taxa de juros que ela é completamente diferente do que a gente tinha, né, na história brasileira. Então, dentro dessa taxa de juros e com disponibilidade de capital internacional que a gente tem, fica, na realidade, muito mais viável financiar esse investimento, né? Um investimento de uma demanda que, na realidade, já existe no Brasil, de infraestrutura, e que, na realidade, está bastante reprimida. E quando a gente olha todas essas limitações, é claro, né, e mesmo o ano de 2019, que não atendeu assim, uma expectativa de crescimento que a gente tinha, a gente percebe, então, que o custo logístico no Brasil aumentou um pouco, né? A gente foi de 2018 de um patamar de 11,7% para 11,9% em 2019, né? Então, a gente teve ali um aumento de custo logístico muito puxado pelo modal, não pelo modal, mas enfim, mas por transporte em geral. Não foi uma questão de um modal específico, mas a conta de transporte, né, aumentou mais do que o que a gente teve de aumento do PIB, né? E ali uma estabilidade do custo de estoque, que foi muito ajudado pela taxa de juros, mas como eu já coloquei, esse ano que a gente teve mais diminuição da taxa de juros, provavelmente vai fazer com que em 2020 a gente tenha ainda uma elevação, né, do custo de transporte e provavelmente uma diminuição do custo de estoque. E quando a gente compara Brasil com os Estados Unidos, né, a gente está falando então, né, que como uma referência de pensar no como que a gente pode caminhar, né, para uma melhoria, a gente está falando de um custo logístico em relação ao PIB de 11,9% no Brasil, né, contra 7,6% nos Estados Unidos. Então, lembrando, né, qual é a grande diferença aqui que a gente tem? Né? A gente tem uma questão de estoque, né, com uma conta bem superior à americana, mas que provavelmente com essa taxa de juros, como eu coloquei, 2020 já é esperado um resultado bem melhor do Brasil, aproximando bastante do padrão americano. É claro que você tem ainda uma diferença, né, do estoque mobilizado do Brasil, que é um pouco maior do que o dos Estados Unidos, eu diria que em média cerca de 15%, 20%, mas que não é tão relevante quanto a diferença total, e a conta de transporte que está muito relacionado à infraestrutura que a gente tem para conseguir executar o serviço de transporte. E aí eu trago aqui uma comparação que eu acho que ela é interessante, porque às vezes a gente coloca, os países são muito diferentes e tudo, mas eu gosto de dar uma escala do quanto que a gente poderia evoluir, né, de infraestrutura, mesmo de transporte rodoviário, por mais que eu normalmente, né, aí ano após ano, defenda, a gente tem que aumentar a ferrovia, tem que aumentar o transporte aquaviário, tem que fomentar os outros modais. Continuo partilhando desse entusiasmo, dessa vontade dos outros modais, mas também quero ressaltar o seguinte, que mesmo no modal rodoviário a gente tem muito espaço para investimento. Então essa relação mostra mais ou menos o seguinte: quando a gente está falando de rodovia pavimentada, comparando o Brasil com os Estados Unidos, a gente está falando que eles têm 20 vezes mais rodovias do que a gente. Agora, é claro que a gente tem que comparar isso, né, com o tamanho dos países, com a economia e tudo mais. Então, só para a gente ter uma relação, a gente tem um PIB americano que está cerca de 12 vezes maior do que o Brasil. Então, a relação é de 1 para 20 em rodovia, mais 1 para 12 em PIB. Agora, quando a gente pega o transporte, né, o Brasil
como é muito forte em commodities, né, e Estados Unidos tem mais serviços que o Brasil, acaba que a gente tem uma relação que a demanda de transporte no Brasil é só 4 vezes maior do que a americana, né? Ou seja, quando você compara, não é proporcional à economia. A economia é 12 vezes e o transporte é 4 vezes. E o transporte rodoviário, especificamente, é só 3 vezes, né? Então, assim, o transporte rodoviário no Brasil, quando você olha o total de carga transportada, é 1/3 do americano. E aí a gente compara, então, essa diferença, né, de capacidade, né? Ou seja, é 20 vezes menos rodovia pavimentada para transportar 1/3 da carga que a gente tem no cenário americano. E ainda com o mercado aqui no Brasil, outra coisa que está bastante aí em mudança, que eu acredito, é de algum grau de consolidação, um mercado bastante pulverizado, né? Ou seja, mesmo o transporte rodoviário sendo muito pulverizado em toda parte do mundo, né? Estava comparando com os Estados Unidos, por exemplo, lá a gente tem cerca de 300 mil autônomos, né? No Brasil a gente tem 705 mil autônomos. Então, o número de players no mercado, né, pegando não só autônomo, mas mesmo transportadora, com mais de 200 mil transportadoras, continua bastante pulverizado. E aí trazer alguns indicadores econômicos para relacionar um pouco com essa demanda de transporte que tem acontecido. É interessante a gente perceber o que tem acontecido nos últimos anos, e algumas sessões anteriores já colocaram isso, né? Ou seja, já tinha um ambiente, né, de transformação, né, no pré-Covid, e aí alguns números aqui que são bem impactantes, né? Pedidos de internet, a gente teve um aumento de 11% em 2018 e 21% em 2019. Então, nos 2 anos aí acumulados, a gente está falando de 34% de aumento. Num período em que a produção industrial ficou praticamente estagnada, né? Nos 2 anos a gente está com 0%. Grãos teve um aumento em 2019, mas caiu em 2018. Então, praticamente, quando você olha os 2 anos ali empatado com 1%. Produção de minério, já tinham colocado, a gente teve uma redução em 2019, que abre alguma capacidade de infraestrutura, né, para cargas, né, que antes às vezes tinham algumas limitações para estar, por exemplo, no modal ferroviário. E produção de etanol, a gente teve um grande boom lá em 2018, e em 2019 alguma elevação em detrimento aí da parte de derivados de combustível. E ao mesmo tempo, então, a gente está falando de uma transformação, ou seja, aumenta muito o pedido pela internet. Ao mesmo tempo, grãos, a gente teve ali um crescimento modesto e um desenvolvimento muito grande do que é o corredor norte, né? Então, quando a gente olha num horizonte mais longo de tempo, ali pegando desde 2016, em que a gente já tem um crescimento um pouco maior da parte de grãos, o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente teve um crescimento, a gente também teve um avanço muito grande de todo o corredor norte. Então, quando a gente soma os portos do norte, a gente passou, né, de um total de tonelada carregada nos portos, né, de complexos de soja e milho, né, que era de 13, né, milhões de toneladas em 2016, para um total de 33 milhões em 2019. Então, mais uma vez, aqui da mesma forma que eu falei em relação às ferrovias, a gente tem aqui também uma relação de que isso começa a fazer com que mais carga pelo norte não pressione tanto a nossa capacidade no sistema sudeste-sul, liberando mais capacidade para outros tipos de carga, né, saindo das commodities, que o Brasil tem um volume muito grande, normalmente, nesses portos. E aí a gente está falando de tudo isso, mas dentro de um ambiente de muita mudança, né, que a gente chama aí de uma revolução, né, digital do supply chain. E esse tema de revolução digital, estou colocando no meio de uma função, de uma sessão aqui de transporte, né? Então pontuar um pouco isso e até de maneira talvez superficial, mas para mostrar, evidenciar a mudança que a gente está passando, né? Também no setor de transporte. Por quê? A gente tem uma geração Y, uma geração Z, que tem uma demanda, né, por velocidade, por entrega mais ágil, por supply chain, em última análise, né, de uma forma totalmente diferenciada, e ao mesmo tempo tem, né, para não fugir de transporte, um caminhão de tecnologia, né, novas surgindo. Então, inteligência artificial está bastante em voga, internet das coisas, que começam tanto a suprir novas possibilidades por transporte, por ter novas tecnologias para serem utilizadas, como também começam a demandar muito mais agilidade do setor de transporte. E aí o que é primordial aqui fazer essa ponte, no momento em que você tem excesso, né,
de dinheiro para investimento no mundo. Ou seja, você tem riqueza que tem que ser colocada esse dinheiro em algum lugar, e aí os setores de tecnologia acabam tendo um apelo muito forte por parte do investidor. Então o que a gente tem aí é um deslocamento, né, da onde que está o poder dentro do supply chain. Então hoje a gente fala muito do consumer centric, onde o cliente passa a ter funções primordiais da cadeia de suprimento, e as empresas têm que agir de forma diferente para chegar, né, junto com esse consumidor. E o primeiro deles é o seguinte: agora o que importa é estar próximo desse consumidor, atender esse consumidor, e muitas vezes questionando inclusive as métricas de supply chain. Então, antes a gente falava de transporte, o grande objetivo é, poxa, quão bem que eu consigo atender em termos de disponibilidade, o ATIF, né, em relação ao cliente. Agora eu tenho que pensar de uma forma mais ampla, ou seja, será que eu vendi para esse cliente tudo que ele queria de fato comprar? Como que eu integro o comercial dentro dessa visão de supply chain, né? O comercial passa a não ser uma barreira dentro da empresa. Então isso tudo está levando as cadeias logísticas, as cadeias, né, de supply chain a se estabelecer de uma forma diferente, com impactos diretos na atividade de transporte. Então aqui só para evidenciar, enquanto que a gente tinha, por exemplo, uma indústria antigamente, onde estava grande parte da riqueza, hoje quando a gente olha o valor de mercado de uma GM, de uma Ford, ele é muito menor do que o Walmart, que ainda é um varejo, digamos, relativamente tradicional. Ainda, né, vou vir aí, mas eu não estou colocando a Amazon na conta. Por quê? Porque está muito mais conectado e está muito mais próximo desse consumidor. E aí, é claro, a gente vem com uma série de inovações, né? O Alibaba, a Amazon, com um investimento em tecnologia disponível muito maior, né, do que a gente tinha antes, isso gerando um valor para o acionista e que fomenta ainda mais investimento, e com uma demanda totalmente diferente pela atividade de transporte. E quando a gente olha para o Brasil, então a gente tem um pouco uma diminuição, digamos, da pressão das commodities na nossa infraestrutura, pelo que eu já coloquei, corredor norte, um pouco de diminuição de minério, e ao mesmo tempo toda uma sofisticação logística relacionado a esse transporte de produtos de maior valor agregado, tendo o cliente como a peça central nesse quebra-cabeça, né? Então, já foi muito colocado aqui a questão do consumer centric, e a gente está, inclusive, no ILUS, aí, a equipe, aí o Leonardo desenvolveu com a equipe um modelo, né, em que traz esse novo framework, ou seja, agora a gente tem que pensar toda essa relação de uma forma diferente, em que o principal conceito que eu queria extrair daqui é que a gente sai daquela relação linear, né, que antes a gente vivia, que agora o meu transporte tem que estar integrado com a armazenagem, com estoque, onde o supply chain, a logística tem que estar de braço dado com o comercial, né, e com toda a parte de fornecedores. Isso pensando em quê? Em ter o cliente no centro, né, o consumidor final no centro de todo esse processo. Bom, então, dado toda essa transformação, a gente tem um mundo aí que está em total evolução, e o supply chain se transformando rapidamente, né? E aí o que a gente pode esperar quando a gente olha aí os próximos meses, os próximos anos? Em primeiro lugar, atualizando um pouco aquela questão que eu trouxe 2018, 2019, é que eu já boto alguma expectativa para 2020. Né? E aí a gente percebe o seguinte, pedidos via internet, que já estava grande, agora aumentou mais ainda. Então, estava em 34%, a gente está falando já de 66% de aumento em 2020. Né? Por mais que tenha alguma redução do varejo como um todo. Né? Produção industrial, também perspectiva de queda para esse ano. Né? Grãos já aumenta um pouco. Né? Produção de minério, mais uma queda, né, no ano de 2020 é esperado. Etanol, que tinha aumentado muito, começa a decair, né, puxado também, é claro, pela demanda de derivados de combustível, que caiu também em função com a pandemia. A gente teve, na realidade, uma diminuição natural da atividade de mobilidade urbana, principalmente das pessoas, né? E aí é claro que teve impacto na carga, mas o impacto na carga a gente vai ver que foi bem menor do que o impacto na movimentação de pessoas. Então, em relação à carga, aqui olhando um pouco o que a gente tem de demanda do rodoviário, a gente pode perceber aqui no gráfico, que aqui é sempre comparando um mês com o mesmo mês do ano anterior. Né? Então, quando a gente está falando de abril e maio, a gente teve grande queda de demanda do rodoviário de carga. Quando a gente pega os meses seguintes, então, aqui junho e julho, já alguma recuperação ali de 1%, e ali o que foi surpresa foi que em agosto esse número voltou, né,
a operar um pouquinho no negativo, de menos de 2%. Então, o que é o achado aí? É que, a gente teve uma recuperação do setor, né, mas essa recuperação ela não está totalmente segura, né, e como tem acontecido, alguns setores estão recuperando de forma muito rápida, até inesperada, muitas vezes atrapalhando até o planejamento de produção, que não está dando conta da demanda, mas outros setores ainda com uma recuperação lenta, né. Então, quando a gente olha, por exemplo, construção civil puxando demais a recuperação, mais uma vez um resultado da taxa de juros baixa que a gente está vivendo, né, e todos os setores relacionados à casa e linha branca, enfim, material de construção também puxando, mas alguns setores ainda com uma recuperação ainda um pouco lenta, né, mas a expectativa é que esse número opere positivo de setembro em diante, né. Os dados disponibilizados até hoje só permitem a gente calcular ele até o mês de agosto. E aí, dentro desse contexto, é interessante a gente perceber que a gente sempre faz uma relação na qual o transporte, né, aparece sempre alavancado em relação ao PIB, ou seja, quando o PIB aumenta, o transporte aumenta mais do que o PIB. Então, se pegar aqui o exemplo de 2019, né, a gente tem um PIB de 1,2 com o transporte aumentando 3%. E nos anos que a gente teve PIB decrescente, a mesma coisa aconteceu. Olha lá, pego aqui 2015, queda do PIB de 3,8, com queda do transporte de 4,7. No ano seguinte, a mesma coisa também. E qual é a grande surpresa desse ano? A grande surpresa desse ano é que, embora a gente tenha uma queda ali da atividade econômica de praticamente 5%, né, o que os economistas estão apontando para esse ano, alguns 4,9%, mas enfim, na faixa dos 5%, a gente provavelmente vai ter uma queda da demanda de transporte de apenas 1,4%. Olhando aqui transporte de carga. Então, isso é bastante relevante, ou seja, o transporte não foi tão afetado, né, em relação à queda do PIB, né, quanto a gente tinha nos últimos anos, né. E esse histórico a gente vem desde 2007, eu diria que nunca teve uma diferença dessa ordem de grandeza, né, ainda mais num período em que a demanda tivesse caído. E quando a gente olha do ponto de vista da oferta também, aqui olhando para o rodoviário, uma outra grande surpresa interessante, que quando a gente olha para o número de veículos licenciados em 2020, né, e cada vez que eu faço esse gráfico, quem já viu alguma apresentação minha mais no início do ano, está vendo os valores diferentes, a nossa expectativa é que a gente tenha um total de caminhões licenciados, olhando aqui para o modal rodoviário, de 82 mil veículos, né? Mais uma grande surpresa, ou seja, mais ou menos a taxa que a gente precisaria para reposição seria em torno de 72 mil veículos, e a gente está falando de licenciamento de 82 mil veículos. Então, mais uma vez, a produção, né, e venda de caminhões não tão afetado quanto se imaginava nos meses mais fortes né, em relação à diminuição de PIB, em relação ao Covid-19. Então, uma grande surpresa, né, diria que uma boa surpresa. Do ponto de vista, então, analisando ali a demanda, né, a oferta, e olhando também o principal item de custo, que é o diesel, o que a gente percebe aqui? A gente percebe, né, em primeiro lugar, né, uma volatilidade que tem seguido o padrão aí dos últimos anos, né, em relação ao preço do combustível, as empresas aprendendo a lidar com isso, então essas barras maiores indicam aqui o aumento ou diminuição, né, no mês do preço do médio do óleo diesel, e aqui em cima a gente tem o quê? Aqui em cima a gente tem o preço do diesel na bomba médio, né? Então, o que a gente tem, basicamente, agora? A gente tem um preço que, em termos históricos, está próximo ao patamar lá do início de 2018, né, com uma oscilação de mercado bastante forte ao longo do início do ano. Causada por quê? Causado por a gente ter, ao mesmo tempo, um aumento do dólar frente ao real muito forte, uma queda muito forte no preço do petróleo, né, e isso traz para a gente um acumulado, então, de diminuição do valor do diesel de 10% no ano.
E aí, com isso, quais são as tendências que a gente tem aí, expectativas, né, em relação ao supply chain? Ou seja, algumas novidades em relação ao transporte, muita novidade em relação à revolução digital e o que a gente percebe de tendência dentro dessas realidades. A primeira delas é o seguinte, a gente tem aqui uma revisão da política de serviço geral das empresas, que vai afetar demais toda a relação de transporte. Ou seja, aquela visão que a gente tinha de canal e tudo mais, ela começa agora a ser muito questionada com uma visão de consumer-centric, em que, opa, o consumidor está no centro e eu consigo tratar esse consumidor de uma forma um a um. Eu consigo ser muito específico, muito granular em relação a esse tratamento. E aí, se eu for fazer isso, eu tenho toda uma demanda de sofisticação de operação de transporte que é bastante diferente do que eu tinha antes. Isso também impacta bastante a questão da rede logística, né? Então, nunca vi tanta demanda das empresas por reavaliar a rede logística. É uma coisa impressionante. Ou seja, aonde que eu tenho que colocar centro de distribuição? Será que vale a pena ter centros de distribuição menores? Como que eu vou atender a demanda? E o que eu vejo que isso está muito relacionado? A esse atendimento um a um, ou seja, eu não vou tratar os clientes, né? Então a gente sai de um modelo muito antigo que era todo mundo tratado da mesma forma, vai para o modelo de canal que abre alguns canais e agora eu tenho exigências muito mais particulares, muitas vezes chegando no nível de cliente e eu vejo como que eu vou atender esse cliente. E aí tem uma questão interessante que está relacionada diretamente ao próximo ponto ali, que é a colaboração da cadeia, que é, para fazer esse atendimento, muitas vezes eu não tenho que me valer só da minha rede logística, né? Eu tenho que valer da rede logística de outros parceiros. Então a gente começa a trabalhar num ambiente de ecossistema, num ambiente em que a integração de embarcadores com operador logístico começa a ser mais importante. Muitas vezes onde essa relação de quem que é cliente, quem que é fornecedor fica confuso, ou seja, muitas vezes eu como indústria estou mirando diretamente o consumidor, e como que eu vou chegar nesse consumidor diretamente? Ou mesmo como varejo, eu estou olhando para a indústria, estou vendo o seguinte, como que eu tiro o estoque da indústria e coloco na casa desse consumidor? Então a gente está falando de uma revolução, né, do que é toda a estrutura de transporte das empresas e que demanda toda uma rede logística e operação de armazenagem completamente diferente do que o que a gente tinha antes, né? No momento em que provavelmente a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais oferta de capital para investimento, porque como eu tinha mostrado, a gente está falando de coisas que têm valor, né? E esse valor, é claro, para o investidor, e isso fomenta que você faça estruturas diferentes. E é interessante que muito do que tem surgido, e aí trouxe aqui esse ambiente de ecossistema, ele está relacionando estruturas diferentes. Por quê? Porque muitas vezes a solução está em empresas menores, né, está em startups que trazem inovação para o transporte. Então, aqui a gente tem alguns casos, né, de, por exemplo, muitas vezes até empresa comprando outra empresa. Então, exemplo, a Logbi lá foi comprada, Direct foi comprada, James foi comprada, enfim, porque as grandes empresas buscam o quê? Buscam, às vezes, soluções que surgiram fora de casa, né? E muitas vezes não botam essa solução para dentro de casa, mas de alguma forma integram isso no seu sistema todo logístico. Então, só para comparar aqui como último slide, né, e ser um pouco provocativo, é interessante a gente perceber como que essa sofisticação de transporte, como que essa sofisticação logística gera valor para essas empresas. Então, quando a gente pega, por exemplo, eu tinha mostrado lá uma GM com valor de mercado de 116 bilhões, né, como que a gente poderia imaginar algum tempo atrás que uma empresa de varejo teria um valor de mercado de 427 bilhões, como o Walmart, né? E aí, quando a gente pega uma empresa, né, com um grau de sofisticação maior, logística, já muito mais orientada ao conceito do consumer centric, a gente pega a Amazon, que tem um valor, né, de 1,38 trilhões de dólares. Ou seja, se a gente juntar todas as empresas, né, abertas, né, na Bolsa do Brasil, não chega a um valor de uma Amazon. E aí, só para não ser provocativo em relação às montadoras e colocar, poxa, então as montadoras têm lá um múltiplo, né, que é essa relação do EBITDA com o valor de mercado,
muito pior do que uma Amazon, pior que o Walmart e tudo mais. Eu trouxe também a Tesla, que é uma montadora, mas que vem com novidades, se aproximando do cliente e consegue gerar um valor para o acionista e ter muito investimento, né, baseado nesses novos conceitos e nessa nova relação. Então, qual é o meu ponto aqui? É que todo esse dinheiro, né, ou parte desse dinheiro, vai ser canalizado para novas soluções em transporte, para novas soluções do supply chain, porque eles geram valor para o acionista, e o Brasil, além disso, ainda tem carência de infraestrutura, e eu vejo agora uma possibilidade de a gente juntar esses dois mundos, né, ou seja, investimento naquilo que é a infraestrutura mais hard e também naquilo que é mais soft e que tem um espaço para crescimento e para geração de valor. Bom, eu queria agradecer, né, a todos, aí, a audiência, e me colocar aqui à disposição para algumas perguntas. Maurício, sua apresentação é sempre muito, muito interessante, está movimentando bastante aqui o nosso aplicativo, e eu diria que tem perguntas de vários tipos. Uma delas está um pouco relacionada à questão de como resolver o problema da multimodalidade, perguntas sobre o governo, se vai ter investimento em infraestrutura. Então, vou juntar algumas perguntas aqui, teve pergunta do Flávio, da IFMG, pergunta da Braskem. Então, juntando uma pergunta só, você diria que o governo tem investido em infraestrutura e ele vai ser capaz de alterar essa questão da relação dos modais e da multimodalidade no Brasil? Bom, eu acho que um avanço que a gente tem no Brasil é que o governo, e aí de forma geral, né, ele já percebeu que ele não vai ser capaz de investir em infraestrutura, né? Então, como ele percebeu que o governo, não vai ser capaz para investir para a necessidade que a gente tem, o movimento que você tem é de facilitar o investimento privado em infraestrutura, né? Isso você tem notado um empenho grande, ou seja, de tentar atrair investimento para o Brasil para investir em infraestrutura, né? E na realidade o investimento do governo acaba sendo muito pontual e naquilo que é prioritário. Agora, todo fomento para investimento em infraestrutura, eu diria que tem sido feito, né? Não só no Brasil como no exterior, ou seja, tentando trazer dinheiro de fora para dentro. E outro exemplo seria, por exemplo, a questão também da antecipação, né, da renovação das ferrovias, com a possibilidade, né, de você ter novos investimentos na ferrovia e não ficar com aquele período, digamos, com pouco investimento, e ainda aproveitar isso para fomentar novas linhas e, enfim, conseguir aumentar a capacidade do sistema de ferrovia brasileiro. Então, eu diria que sim, mas indireto, o governo fomentando investimento privado. Pelo lado do risco, Maurício, algumas perguntas retomaram a questão da greve dos caminhoneiros que aconteceu e esse risco. Você diria que o que precisa ser feito, né? Uma das questões que foram colocadas aqui no aplicativo estão relacionadas realmente ao uso da multimodalidade, mas o que mais, né? Como é que se faz para suplantar esse risco aí da greve dos caminhoneiros e como lidar com isso? Tá, até na minha resposta anterior eu falei pouco da multimodalidade, aí completando um pouquinho a resposta anterior, ou seja, eu acredito bastante na multimodalidade, ou seja, inclusive o que eu mostrei de queda de alguns volumes de commodities e tudo, ou seja, eu acho que isso abre espaço em modais que eram muito destinados, né, a cargas, digamos, mais cativas para movimentação de carga geral. Quando você olha lá o histórico do aquaviário, você percebe que ele tem aumentado o volume ano após ano, e eu não tenho muita dúvida que esse é o futuro e que a gente tem que evoluir um pouquinho aí em alguns termos regulatórios, enfim, algumas mudanças, né, que devem ser feitas. Então vejo ali totalmente mais multimodal. E desculpa a pergunta seguinte. Então, era basicamente para falar sobre a greve, eu ia até... desculpa, e a greve? Em relação à greve, o que eu vejo? A greve tem um efeito muito mais mercadológico do que legal, ou enfim, ou seja, hoje eu não vejo nenhum movimento à vista de greve, né? Acho que a questão da demanda, né? Ou seja, a gente viu que a gente está num patamar ainda mais baixo de demanda do rodoviário que 2014. Vejo que provavelmente no próximo ano a gente vai passar aquele patamar, mas quando a gente viu do lado da oferta, a gente também está aumentando a oferta, então não vejo que a gente vai ter uma pressão, né, do rodoviário para isso, para que haja um movimento de greve, né? Porque o movimento de greve ele acontece quando você tem, de um lado, né, muita demanda para os autônomos e das empresas
forçando não ter reajuste de preço, que eu não vejo agora no cenário, ou seja, não vejo, né, essa questão de muita demanda, né, e uma evolução gradativa dos preços, e sem pressão de item de custo. Quando a gente vê ali o diesel, por exemplo, ele não está pressionando. Então, não vejo um movimento de greve no curto prazo, e acho que a multimodalidade, que era a resposta anterior, ela pode melhorar isso também. Por quê? Porque o grande ponto do rodoviário é que o rodoviário tem que ser melhor para todo mundo. Então, quando eu coloco, né, cargas de mais alto volume, com mais longa distância, em outros modais, e torno o rodoviário mais sofisticado, você tem espaço para trabalhar um preço melhor no rodoviário, né, e ser mais produtivo no rodoviário. Agora, enquanto que o rodoviário estivesse sendo canalizado para fazer rota de mais de 2.000 quilômetros, com grande volume de carga, tendo que fazer muitos ciclos, isso realmente fica mais difícil para o rodoviário. Então, a minha visão é que no curto prazo a gente não vai ter nenhum movimento de greve e que a multimodalidade ajuda isso, e o Brasil deve se desenvolver nesse sentido. Vou puxar uma pergunta sobre oferta no segmento de transporte. Você apresentou alguns dados, né? A gente sabe muito bem que a oferta no Brasil de transporte rodoviário é muito pulverizada, né? Como é que você enxerga o futuro disso? Você vê grandes movimentos de consolidação? Você acha que vai continuar uma oferta bastante pulverizada? Qual você acha que é a tendência para o segmento de transporte rodoviário? Eu já vou até aproveitar e fazer uma propaganda para o painel que a gente vai ter no final do dia, discutindo justamente isso, junto com alguns embarcadores e junto com alguns operadores logísticos, né? E eu não tenho dúvida que esse mercado vai passar por uma consolidação, né? Agora, se você falar, ele é muito pulverizado hoje, né? Ele vai continuar sendo muito pulverizado? Acho que ele continua, mas você tem um espaço para consolidação que é gigantesco, né? E eu vejo dois tipos de consolidação, inclusive. Você tem tanto uma consolidação que ela é horizontal, né? Ou seja, de você ter, e aí a gente está assistindo, né? Então, porque tem dois lados. Você tem as empresas, né, as grandes empresas comprando outras empresas e consolidando o setor, e você ainda tem um outro fenômeno que eu acho que é muito bom para o mercado de transporte, que é o IPO de empresas de transporte, né? Por quê? De operadores logísticos. Porque dentro desse movimento você também capitaliza essas empresas e permite que essas empresas avancem ainda mais num plano de consolidação de um setor que é demasiadamente pulverizado. Então, eu vejo um movimento interessante, né, dentro disso, que eu chamaria de uma consolidação horizontal, e também vejo algum espaço para uma consolidação vertical. O que seria isso? Você tem diversos tipos de prestadores de serviços logísticos, né? Então, por exemplo, você tem transportador que está mais voltado para o rodoviário, você tem empresas que estão mais voltadas para a questão portuária, terminais, ferrovia. Eu também vejo algum espaço para você ter uma consolidação um pouco mais vertical, em que uma mesma empresa de transporte consiga integrar diversos modais e mesmo oferecer soluções mais completas para os clientes, né? Do ponto de vista de outras funções logísticas. Eu vou puxar aqui uma última pergunta ao vivo, Maurício, mas eu queria lembrar a todos que o Maurício vai sair daqui dessa plenária A logo na sequência e entrar no lounge do Ilus, e lá vocês vão poder se apresentar a ele, vão poder fazer mais perguntas, discutir com ele sobre esse tema. Tá? Então, aqui ao vivo, eu vou trazer mais uma pergunta, que é a pergunta relacionada aos embarcadores, né? Porque quando se fala em custos logísticos, a gente fala muito de governo, da infraestrutura, mas também tem toda uma ação relacionada aos embarcadores, né? Então, a pergunta é a seguinte, como que realmente as empresas embarcadoras conseguem reduzir custos logísticos, fugindo um pouco daquela questão de pressionar o fornecedor, né? Vamos tentar reduzir o preço cobrado pelo transportador, né? Como que as empresas, então, embarcadoras podem tratar essa questão de redução de custos logísticos de uma forma diferente? Eu acho que a gente tem uma questão em que é fundamental, né? Que muitas vezes se confunde custo com preço, né? Ou seja, a pessoa fala assim, não, vou matar lá o fornecedor, vou botar o menor preço, e isso vai me dar um custo muito baixo. Eu, particularmente, eu não acredito muito nesse modelo. Ou seja, eu acho que você tem hoje tanto desperdício dentro do processo, e muitas vezes você pega um preço tão baixo que ele te gera tantos custos ocultos, custos que você não enxerga, que eu vejo que o grande dilema dessa questão é como que você consegue soluções mais integradas, né? Então, por exemplo, não adianta nada você ter o transporte contratado mais barato do mundo, não ter capacidade para atuar, chegar no final do mês ter o spot mais caro, e aí você fala, poxa, tive um contrato de menor preço e tenho maior custo,
né? Então, eu dei um exemplo, mas isso vale em todas as integrações. Ou seja, eu tenho sistema logístico, eu tenho armazenagem, que eu tenho transporte, que eu tenho distribuição urbana, que eu tenho logística reversa. Se eu fatiar esse negócio todo, for para o mercado e pegar o menor preço de cada um, será que quando eu olho o conjunto eu estou com uma solução interessante? Né? Então, eu acho que a solução é simples, ou seja, a solução é uma visão mais holística, é uma solução mais integrada, é analisar o todo, né, e buscar o melhor modelo para o todo, né, que não necessariamente é só o menor preço em cada situação. Maurício, muito obrigada pela sua apresentação, foi excelente, como sempre. Lembro a todos que o Maurício vai sair aqui da plenária A e vai entrar no lounge do Ilus para responder todas as perguntas e conhecer vocês pessoalmente. Obrigada, Maurício. Bom, queria dar os últimos recados aqui da sala plenária A. A gente tem uma avaliação dessa sessão, por favor, avaliem no aplicativo e, na sequência, a gente vai começar a apresentação internacional às 9h25 aqui na plenária A, diretamente da China. A gente volta já aqui na plenária.